base aérea, não? Não. Formação de adestramento de comandos e forças especiais em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, vou começar dando um conceito sobre o tema e sobre o tipo do usuário. Então, o que são forças especiais? Esse quartel ele é voltado para as forças especiais. Então, não é para soldados comuns. Então, são chamados forças especiais as tropas militares que possuem um treinamento diferenciado, capaz de executar missões pouco comuns de alto grau de complexidade estratégica. Isso exige deles grande capacidade técnica e esses militares atuam em diversos tipos de terreno e condições climáticas diferentes. Então, eu coloquei um pequeno resumo do tipo de homens que são formados lá, soldados que são formados lá, mergulhadores, atiradores de elite, paraquedistas, contra-terroristas. Então, é bem completo na área do treinamento. Né? E a localização. Localizada na região do Rio Sul 17 da cidade, que é uma zona especial que permite a construção de edificações de uso militar, no bairro Rio Sobrinho, entre a Avenida Presidente Vargas, esquina na verdade, e a Fernando de Noronha. Esse terreno possui uma vegetação tipo cerrado. Então, atualmente, esse terreno se encontra na Jurisdição Federal, sob a tutela do Exército, mas quem gerencia esse terreno é o SPIU, o Sistema de Gerenciamento de Vazamento. Então, para provar que esse terreno é do Exército e ele pode fazer. Só para dar uma localizada aqui, aquele cemitério, que é um cemitério bem na esquina de Santo Antônio. Aqui é o Colégio Militar, para cá fica a nona região, o PSU, lá atrás do 20, na outra esquina, e o estande tiro. O paiol também fica dentro desse terreno, é o DRAM, Departamento Regional de Armamento e Munição. Então, aqui eu coloquei a implantação geral. Na primeira parte do meu projeto, fiz um plano de ocupação do terreno, colocando setorizando todas as áreas e lugares que são necessárias para um quartel poder desenvolver suas atividades. Distribuição dos edifícios. Escolhi essa distribuição, esse eixo, seguindo uma distribuição padrão clássico, padrão militar mesmo, que é um eixo hierárquico, onde as funções e os usos de cada edifício vão sendo distribuídos ao longo dessa linha central, onde aqui é o pátio de manobras, que é o ponto focal para todos os outros prédios. E o mais importante aqui, que pela plástica também, é o edifício do comando alinhado com o edifício do ginásio. Mais para frente eu vou mostrar essa relação. Os fluxos, fluxos de pedestres. O fluxo de pedestres está por dentro do complexo. O fluxo principal, não quer dizer que eles não possam circular por fora. Aí eu dividi por hierarquia, visitantes, militares e oficiais superiores. Aqui eu coloquei os fluxos de veículos, que os caminhões de carga que abastecem a unidade vão por fora, dando todo esse contorno. Os visitantes, o limite deles é até aqui, e os carros dos militares que trabalham aí, aqui no fundo dos pelotões. E as vagas destinadas, eu coloquei uma porcentagem de vaga para pessoais de comando, para quem trabalha nesse edifício, que é a vaga deles. Caso haja necessidade, eu queria que ela tem que falar 200 metros quadrados são 50 metros quadrados, uma vaga a cada 50 metros quadrados de área construída. Então aqui até sobra. Se precisar de mais, pode estacionar ao longo dessa via aqui, que ela é bem larga, Mas eu acredito que não vai chegar em cheio de veículos. A proposta paisagística que eu utilizei em algumas áreas aqui, cada cor aqui mostra a implantação onde fica, Eu coloquei ilhas de estar, que ficam em pontos estratégicos, como perto do refeitório
aqui na entrada, uma praça de entrada do quartel ali, o pessoal entra, tem aquela praça de entrada, e atrás da enfermaria. Essa borda aqui eu não coloquei muitas árvores para não dificultar a visibilidade dos sentinelas que ficam nas guaridas, então eu coloquei as árvores mais espaçadas assim, né, na ordem da unidade militar. Atrás dos pelotões também, coloquei umas áreas de estágio para poder ter um momento de lazer, que é pouco, né, mas tem consta também. E ali perto as áreas esportivas, setor esportivo, também tem uma pracinha ali. Então, os edifícios desenvolvidos nessa implantação, nesse plano de ocupação, foi o edifício do comando e o edifício do ginásio. Então, eles têm essa relação, a caixa d'água marca essa linha entre o comando e o ginásio, esse eixo. Então, esse é o comando. O comando é o prédio administrativo. Eu escolhi ele porque a tipologia construtiva dele vai ser a mesma dos outros edifícios também. Então ele é tipo um modelo, tá certo que ele tem algumas diferenças, né? Então é daqui que aqui é o cérebro do quartel, de onde vem as ordens e são expedidas as ordens para a realização dos treinamentos e missões. Então esse aqui é o pavimento técnico, temos todos os setores que uma área militar administrativa tem, né? Que são chamados de seções, que até a quinta seção tem um banco, né? Banheiro dividido. Banheiro de uso dos militares e o banheiro de uso civil. Então, essa é a única área que civil tem acesso, devido à proposta de integração das Forças Armadas com o público civil, como eu descrevi em uma das planchas, né, dos tipos de usuários. E aqui eu coloquei um auditório para palestras, né, para chefes de Estado, para estudantes, universitários, diversos tipos de assuntos, segurança nacional e entre outras coisas. Pavimento superior, eu coloquei banheiro para cadeirante também, que eventualmente pode ter alguma. Só tem acesso aqui quem é militar de alto escalão ou chefe de Estado, um governador, prefeito. Então eu coloquei uma plataforma de elevação, caso algum cadeirante possa fazer uso. Aqui é um pátio, esse terraço aqui, né, onde eles podem ter a vista, essa parte aqui ter a vista do pátio de manobras, onde eles verão o desenvolvimento dos treinamentos, de marcha, desfiles. E aqui é o parlatório do comandante. Então, vou mostrar aqui uma vista desse parlatório, qual que é a visão do comandante. Então, essa é a visão que o comandante tem da tropa. Então, ele tem uma visão completa assim, do pátio de manobras e dos edifícios laterais. Ele só fica aí mesmo em dia de desfile ou algum evento. Essa aqui é a visão, é o parlatório. Então, aqui cabem mais pessoas ainda ao lado dele. Né? Planta de cobertura, usei um domo de vidro aqui, né, para poder ter iluminação interna no corredor principal do pavimento superior. Aqui, porte, aqui está a cobertura, aqui eu coloquei uma área coberta, os visitantes poderem ficar protegidos do sol de Campo Grande. Só o militar até aguenta, os convidados já pode não aguentar. Então, o corte AA, mostrando aqui a plataforma de elevação. Um detalhe da laje, laje verde, o outro corte VD. Mostrando o detalhe aqui nesse corte esquemático, perspectiva dá muito bem o detalhe do globo de vidro, né? A gente vai ter aquela iluminação central. Fiz um corredor bem largo para poder ter uma boa circulação. E aqui também é proposto, essa sala de reuniões pode ter algum buffet, algum evento, alguma festa, né? Hospitais de mais alto nível, assim, eles têm umas festas mais bem chiques, né? Principalmente os da base aérea, são os mais elitizados.
corte aqui do auditório, né, com uma proposta para a área para cadeirante. Aqui a laje verde. Então eu coloquei aqui para ver bem o fundo, né, tanto pelo parlatório do comandante, que ele tem, a cobertura aqui dos demais convidados, né. Coloquei essa estrutura lateral aqui para dar uma plástica maior no edifício, estava muito liso, e também para proteger, mesmo não tendo janelas, para proteger da incidência direta do sol. É meio estranho, assim, que é geralmente usado muito só para a janela, né? Isso fazer uma coisa diferente, proteger a parede para não absorver muito o calor do sol. E essa laje verde também ela ajuda, né? Tem as vantagens, melhora as condições técnicas dos edifícios, faz uma questão constante da umidade no entorno, cria um microclima local e várias outras vantagens tá na lista. Então tem um detalhe técnico da laje verde, usando o sistema laminar de reaproveitamento de água, tanto da chuva como a água de pias, assim, passa por um processo de filtragem, aí através de uma bomba sobe para a laje e irriga a grama. E também tem o sistema da água da chuva, que coleta a água da chuva e faz o reuso no banheiro, pia, essas coisas. As fachadas, fiz uma plástica aí, estudando o símbolo dos comandos de forças especiais, para o meio arquitetônico dá muita polêmica essas formas, assim, que eu andei vendo, mas no meio militar é totalmente aceito, é tipo uma religião para eles. Quando a gente vê uma cabeça, um negócio, é muito agressivo para a gente, né? Para eles isso é uma religião. Os caras tatuam no corpo, principalmente quem é de forças especiais. Eles são mais lunáticos que todos. A caixa d'água, né? Que eu fiz uma atenção especial para a caixa d'água, porque a caixa d'água ela tem outros usos. O militar ele aproveita uma coisa para vários tipos de uso diferentes. No 20 RCB, onde eu tive oportunidade de servir lá, tanto que grande parte do meu projeto eu tive como precedente o 20 lá, pela experiência que eu tive, pela vivência que eu tive naqueles ambientes, eu tirei grande parte da minha experiência do projeto de ter servido lá. E lá o pessoal fazia muito rapel da caixa d'água, e a caixa d'água não tinha uma estrutura para isso, eles usavam para isso. Então eu pensando nisso, já fiz uma caixa d'água que serve de forro de escalada e de rapel. Então ela tem alguns níveis aqui na torre dela, no topo dela. Então o nível intermediário, né, fica aqui onde tem um campanário de observação, que da onde sai a plataforma para a escalada. Porque a escalada, para o soldado enxergar, o escalador tem que chegar no ângulo de 90 graus, certinho já para poder subir com facilidade. Já o rapel não, o rapel tem que ter uma plataforma para ele poder sair e realizar a descida. O corte esquemático da caixa d'água, né, por trás, como é que é. E o ginásio de treinamento militar. É o outro edifício desenvolvido, né? Porque o ginásio de treinamento militar, as outras áreas do quartel são muito comuns, né? Enfermaria, um rancho, estacionamentos, pelotões. Pelotões nada mais são do que áreas administrativas com alojamentos. Então o ginásio ele tem algo diferente, que é o que fundamenta a ocupação mesmo, é o treinamento de tropas especiais para atuar aqui no estado, né? Principalmente região de fronteira, sempre está tendo operação militar por aí, e isso é um custo trazer esses homens de fora, é diário. Então a ideia é formar esse efetivo aqui mesmo, e é mais rápido que o efetivo aqui, é mais rápido para poder entregar ele. Quadro de áreas. O ginásio ele é interessante o seguinte, ele não é só o efetivo desse quartel, que os pelotões ali, cerca de 30 homens cada pelotão. Então o ginásio ele foi dimensionado para ter um efetivo muito maior, porque cada área dessa aqui pode estar ocorrendo uma atividade diferente, independente. Então ele pode estar sendo usado em sua plenitude. Porque outra proposta de usuário são militares oriundos de outras unidades, né? Então pode da marinha, da aeronáutica,
quartel aqui mesmo, 20, poder estar treinando aqui, além dos militares que são formados nessa unidade. Por isso que eu não dimensionei o estacionamento muito além, porque esses militares eles vêm de caminhão, de ônibus, então já tem o estacionamento das garagens próprias. Né? Porte esquemático ali da piscina, porte aqui, mostrando as salas de instrução e os vestiários, as fachadas, o sistema estrutural. Eu dividi ele em etapas para dar uma visualização melhor. A cobertura, eu resolvi usar telha tipo sanduíche de polietileno. Ela tem características acústicas também, então dá uma abafada também, principalmente quando chove nesses lugares, essas coberturas faz muito barulho. O sistema que eu coloquei nas guias são treliças parafusadas, né, para poder dar maior resistência na estrutura em ar. Né. Aqui eu adotei uns tirantes metálicos para poder dar uma estabilidade melhor nessa capa. Né. Tive até uma consultoria do colega meu que faz engenharia, né, tá aqui até assistindo, que esses tirantes vão servir para segurar melhor essa cobertura, para ela não abrir. Né. E esses tirantes metálicos também, eles alteram um pouco a plástica do edifício, a forma. Eles aparecem lá de dentro, assim, mas não tem grande significado, não, assim, aparentemente. Aqui a plataforma, bem no meio do ginásio, uma plataforma. Ela serve também para poder tensionar a cobertura. É um auxiliar para a estrutura geral. Uma vista geral, bem ampla. Parte da piscina. A pessoa pergunta, mas é um ginásio? É piscina? Dá essa ideia. Quando você bate o olho na planta, você vê ali a maior quantidade de área de piscina. Apesar de ter as salas auxiliares ao redor, ter uma área destinada a treinamento físico aqui, de lutas, exercícios coordenados e musculação. Mas a piscina, por que só piscina? Porque 80% das atividades militares, dos treinamentos militares, a maior dificuldade que um homem tem é na água. Então é mergulho, é salto na água. Você vê que a piscina, a natação é um dos exercícios mais complexos para o condicionamento físico. Então, um militar, ele não é militar de alto desempenho, de alto treinamento, não, militar comum, né? Quando eu falo de militar dessa unidade. Ele tem que ter um preparo físico muito além de um atleta, assim, um preparo físico excepcional. E a água proporciona esse tipo de treinamento, que ele pode também estar sentando mergulho. Então, vou mostrar aqui as áreas, aqui, a área de lutas. Então, a área que eu desenvolvi para ter os cursos de luta, coisa específica, combate corpo a corpo. Então, eu coloquei 2 tatames e algumas regiões assim com sacos de pancada. Dentre outras coisas também, né? Outros tipos de equipamentos menores que são usados na luta. Aqui, a área de atividades coordenadas. Então tem muito treinamento coordenado também. Eles fazem tudo junto. Tem um instrutor e tem a tropa ali. Então ele faz o exercício e a tropa repete, né? Tropa fitness, né? Aqui é a área de academia de musculação. Eu dimensionei o usuário, para cada aparelho, 2 usuários, porque enquanto um executa o exercício, o outro descansa. Eles vão revezando. Acho que se apagar essa luz também. Tá para ver melhor. Aqui os vestiários. Os vestiários eu dividi eles por hierarquias. As forças especiais, uma das características dela é que não tem mulher. Então eu não fiz vestiário para a mulher. Caso alguma oficial, um oficial feminino, faça uso desse espaço,
Claro que tudo isso é marcado, tem um horário, tem um planejamento. Então, elas estarão fazendo uso do vestiário dos oficiais. Então, tem um revezamento, caso seja necessário. Mas, a priori, essa unidade só para homens. Não fui eu que inventei essa regra. Essa regra existe e eu estou apenas seguindo o que é determinado. Aqui são algumas salas auxiliares que eu utilizei. É a sala de equipamentos, que são os equipamentos de mergulho, equipamentos de rapel, equipamentos de atividades de artes marciais. Aqui, sala do oficial médico. Por isso que eu coloquei uma saída, que aqui é a entrada pela torre. Aqui é o fundo que dá para as áreas esportivas, né, que é o campo de futebol e outras quadras esportivas. Essa saída lateral, coloquei ela bem estratégica. Essa saída lateral fica bem aqui, ó. Caso necessário, um atendimento rápido, um pronto atendimento de socorro. Se alguém passar mal, se acidentar aí, ele vai sair por ali, que já fica perto da sala do médico aqui, e já vai para a enfermaria. Caso seja preciso, já pega uma saída rápida aqui, já vai para o HG, que fica nessa região aqui, né? Bem próximo. E salas de instrução, que estão dadas aulas práticas, né? Aulas práticas, perdão, aulas teóricas, né? Estudos com projeção, com todos os equipamentos necessários. Aqui a perspectiva da frente e a perspectiva do fundo, que é aquela saída que eu falei, que ela dá direto para a sala de esportes. Skyline, né, da rua Presidente Vargas, a visão que o pessoal tem descendo pela Presidente Vargas, e embaixo pela Fernando de Noronha. Esse edifício está bem alinhado com a rotatória que tem aqui, ó. O edifício, não, toda a implantação está alinhada com essa rotatória. Eu considerei a área do quartel, toda essa área, até incluindo a área de mata, né, para proteção também e vigilância, né. Apesar das guaridas estarem só dentro da área implantada, é bom ter uma área a mais de segurança, onde a força de segurança local executa patrulhas ao redor do perímetro da área. Aqui eu coloquei um talude de teclado que não ficaria um montão de terra, né? Teria uma proposta paisagística adequada, né? Para poder fazer uma proteção visual aqui. A proposta é fazer um pátio de manobras com veículos e treinamento ao ar livre, mais próximo das atividades exercidas no real mesmo. Esse talude ele repete do outro lado, que a gente tem também, a gente tem manobras com blindados lá, então para evitar muito a visão de curiosos também. Ali no fundo eu não detalhei, mas tem o padrão segue o padrão do manual C2174, se não me engano é o manual de pista de progressão militar, que tem todos os obstáculos que executa. Eu não desenhei porque não tinha que inventar nada, já está inventado. Eu só implantei a área necessária para poder caber todos esses tipos de equipamentos, né? Então fica ali depois do campo de futebol. Escola esportiva, aqui, distrito do fundo, né? Aqui eu falei, pista de progressão militar, que tem os obstáculos. Esse aqui é a plataforma de salto. Para poder executar salto livre, né? Salto tipo treinamento de mergulho, simulando muito o salto que eles fazem de helicóptero. Então essa é a ideia. Não é salto ornamental, coisa olímpica, né? É um salto prático mesmo. Tem um jeito certo de saltar, né? O sol está furando a água, tem todo um jeito correto para não bater lá e proteger. Então, para isso foi proposta essa plataforma, esse treinamento. Eu via muito isso, os bombeiros nesses treinamentos, lá na Universidade Federal. Então, eles fazem muito uso daquela, principalmente aquele poço. Por isso que eu coloquei aqui, essa piscina, eu baseei bem na piscina de lá, porque o treinamento dos bombeiros, que os bombeiros fazem lá, é muito próximo do treinamento que eles executam aqui.
Então não são apenas para incursões militares de ataque, tem resgate, salvamento também, o tipo de serviço que eles podem estar fazendo, né? Então eu coloquei um poço de 5 metros, seguir o padrão para projetar essa piscina, aquele livro Os Esportes. Eu não lembro o nome do autor dele no momento, mas aquele livro chamado Os Esportes. E, como mostra no detalhe aqui, os mergulhadores podem fazer uso também, né, dessa parte da piscina. Isso aí. Esse é a proposta do projeto.